Eu queria iniciar essa aula falando de um site extremamente interessante que a gente tem, que é o... Deixa eu voltar aqui, acabei passando demais. Vou botar aqui, que é o FET. Esse aqui, que é o Physics Education. A gente tem esse site aqui, eu coloquei o site para que quem quiser acessar fique à vontade. Esse aqui é especificamente sobre o que a gente vai trabalhar, mas ele tem diversas simulações para que mesmo quem não tem um laboratório para fazer, ele permite a gente ter o contato com simulações de física, tá? O que a gente vai usar aqui hoje é o de pressão. Esse aqui é simplesmente um print screen que eu fiz da tela, que a gente vai ver já já, mas esse aqui é um print screen só para vocês terem ideia de como fica, ok? Isso daqui é a tela que aparece quando você entra naquele. E deixa eu mostrar para vocês aqui como é que é a tela quando você vai. Quando você clica naquele botão, você vem para naquele link, vem para essa página aqui. Essa página daqui, isso é do Interactive Simulation, do FET, ele é da Universidade do Colorado, nos Estados Unidos. Então, assim, aqui, apesar de estar em inglês, ele tem em português, tá? Então, pode ficar à vontade em trocar a língua. Isso aqui você pode fazer online ou você pode baixar. Ele é pequenininho, eu baixei aqui, ele tem 1 mega. Então, é bem baixinho, é bem pequenininho, você faz isso pelo celular se você quiser, tá? Quando você baixa ou quando você coloca online, você vem para isso daqui. Isso daqui, como a gente falou, é uma simulação. Você consegue brincar aqui de várias formas. Por exemplo, eu consigo adicionar água nesse recipiente, retirar água desse recipiente, adiciono quanto eu quero. Eu brinco aqui de colocar uns gridzinhos de profundidade, 0, 1, 2 e 3. Eu tenho uma réguazinha que, se eu quiser, eu meço até para comprovar. Vamos ver se é 1, 2, 3 mesmo. Está aqui, ó, uma réguazinha mostrando que eu tenho 0, 1, 2, 3 metros. Consigo pegar esse manômetro, que é um aparelho que mede pressão, e colocar ele aqui. Aqui notem que ele está em quilopascal, pascal unidade do sistema internacional, certo? Newton por metro quadrado, né? Mas eu posso também colocar em atmosfera. Então você veja que aqui eu estou com uma pressão de 1 atmosfera, que é a pressão atmosférica, né? A pressão considerada nas condições normais de temperatura e pressão. Notem que tem diversas coisas para eu brincar. Isso aqui está calibrado para a densidade do fluido ser a água, mas nota que eu posso botar aqui variando quanto eu quiser, a gasolina, mel, eu posso botar o que eu queira aqui, então você pode brincar das mais diversas formas possíveis. Vou deixar calibrado para água. Gravidade, veja que aqui também estou com gravidade da Terra, mas poderia brincar descendo gravidade de Marte. Não chega até a gravidade da Lua, que é em torno de 1,6, mas a gente consegue chegar até Marte aqui e subindo até de Júpiter, que é quase 25 metros por segundo quadrado. Vou manter aqui o nosso 9,8 clássico, né? Enfim, nota que se eu jogar esse cara para cá de novo, some. E com esse manômetro eu consigo ainda aferir dentro desse líquido qual é a pressão. Então vejam que eu consigo ter aqui nessa nossa brincadeirazinha, eu consigo observar como que fica, como eu vario a pressão de acordo com a profundidade. Então vamos colocar líquido aqui, no caso a água, cheio até a boca, encher o máximo possível, e note que eu estou fora e eu estou dentro. Eu consigo ir aumentando a pressão conforme eu desço. Então notem que isso daqui está de acordo com o que a gente vê em hidrostática. Lembra que quando a gente analisa qual é a pressão feita por uma coluna de um fluido qualquer, seja líquido ou seja gases, a pressão exercida por ele é proporcional à profundidade e proporcional à densidade do líquido. Então, lembra que a gente tinha que quando você pegava um fluido qualquer, a pressão era dada pelo produto de densidade vezes gravidade vezes a altura, né? Aquele famoso ρGH ou DGH, dependendo de como cada um trabalha.
Então, assim, a gente tem essa comprovação aqui. Nota que conforme eu desço, eu aumento a minha pressão. Ao mesmo tempo, eu noto também que mantive numa profundidade qualquer, aumentei a densidade do fluido, a pressão também aumenta, mostrando novamente que eu tenho variação na densidade, aumenta a pressão. Se eu aumento a densidade, eu aumento a pressão. Da mesma forma, eu tenho aumento de gravidade, também aumenta a nossa pressão. Ou seja, de novo, eu estou mostrando que a pressão ela é proporcional, diretamente proporcional à densidade, à gravidade e à profundidade com que esse corpo se encontra. Tá legal? Então isso aqui mostra para a gente de forma simples como que eu posso analisar a pressão exercida por uma coluna de fluido qualquer, ok? Uma observação a ser feita é que lembra que isso certamente vocês já viram no iniciozinho do conteúdo de hidrostática, que quando eu falo de hidrostática, eu estou trabalhando com fluidos em equilíbrio. Então, eu estou falando, primeiro, de fluidos, ou seja, não estou trabalhando com sólidos, eu estou trabalhando com líquidos ou gases. E, em segundo lugar, eu estou trabalhando somente com fluidos em equilíbrio. Então, a gente vai ver aqui que, basicamente, as situações que a gente vai trabalhar aqui, os nossos fluidos estarão basicamente em repouso, ok? Porque interessa que eles estejam em equilíbrio para a gente, tá? Quando os fluidos não estão em equilíbrio, a gente já vai para uma nova situação que é chamada hidrodinâmica, que não é o foco principal do nosso conteúdo aqui, ok? Então vamos lá, voltando para o que a gente estava falando, eu tenho aqui, voltando para o que a gente estava falando, vamos pegar algumas situações. Então, imagina que a gente foi lá no FET e pegou isso daqui, lá no FET, deixa eu pegar meu apontador aqui, passei demais, ok. Lá no FET, eu tenho isso daqui e observa que eu coloquei 2 manômetros. Coloquei um aqui, coloquei um outro aqui. Um está a pressão atmosférica, nota que está na unidade do sistema internacional, eu estou usando Pascal, ok? E eu tenho outro aqui, numa certa profundidade, que está a 2 metros de profundidade, ok? Então eu tenho um aqui a 2 metros de profundidade dentro do líquido, e eu tenho um aqui na atmosfera do lado de fora. Nota que quando eu faço isso, como a gente já comentou, eu tenho uma pressão maior quando estou aqui numa determinada profundidade. Quando eu faço isso, eu consigo fazer algumas brincadeiras. Primeiro de tudo, eu estou mostrando aqui que esse cara está a 2 metros de profundidade. Vamos observar o seguinte. Imagina que a gente tem, lembra que a gente falou ainda agora que a pressão exercida por um fluido ela é ρgh, a densidade vezes a gravidade vezes a profundidade, essa altura que ele se encontra. Só que lembra que quando eu olho para esse cara daqui, para esse manômetro que está medindo a minha pressão nesse pontinho, o que mede a ponta dele, ele está a 2 metros de profundidade dentro do líquido, mas aqui fora eu tenho a atmosfera. Então essa atmosfera ela também exerce uma pressão sobre esse líquido que está aqui. Então quando eu penso nesse cara, eu tenho que considerar a pressão exercida por todo esse líquido de 2 metros de profundidade, mais a pressão exercida por essa atmosfera. Então a pressão lá no fundo ela vai ser pressão atmosférica, pressão atmosférica mais ρgh. Isso faz com que a gente tenha pressão lá no fundo, essa que está sendo dada aqui, 120.927. Eu arredondei só para 120.9, tá? Não tem toda essa precisão, não tem necessidade. Vezes 10 ao cubo, lembrando que eu estou trabalhando com quilopascal, então quilo é 10 ao cubo, ok? A pressão atmosférica, essa daqui, eu tenho 101.3, de novo aproximado. Quilopascal, se aqui é quilo, eu tenho 10 ao cubo novamente, não podemos esquecer do prefixo quilo, que é 10 ao cubo, mais ρgh. Rho é a densidade, 1000, observa que já está no SI, quilograma por metro cúbico. Gravidade 9,8, que também está no SI, metro por segundo quadrado. E a profundidade eu vou descobrir. E eu vou querer descobrir essa profundidade para ver se está batendo com o grid que ele me dá aqui.
ok? Quando a gente faz isso, a gente nota que eu jogo esse cara para o lado de lá, ele vai negativo. Se ele vai negativo, eu fico com isso daqui, 120,9 menos 101,3, que vai dar 19,6 vezes 10 ao cubo. Sobrou esse cara aqui do outro lado, do lado direito, que vai ser 1.000 vezes 9,8, vai dar 9.800. Esse cara que está multiplicando vai para o outro lado dividindo, fica isso daqui. Esse 19,6 vezes 10 ao cubo por 9.800 vai me dar uma altura justamente de 2 metros, exatamente como havia dito aqui.